Todos os negócios vão gerar algum impacto, seja ele positivo ou negativo, é onde a gente já começa a conversa. Então, de relacionamento com a comunidade. Se a mineração, se a indústria, né, seja não só mineração, não tem um bom relacionamento com a comunidade, pode inviabilizar ou dificultar a operação daquela empresa ali. Setores de inovação em busca de novas soluções, essa oxigenação de ideias para resolver problemas dessa corporação. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Mais um episódio da 5ª temporada do EmpreendaCast. E eu prometi para você trazer pessoas excepcionais aqui com assuntos que estão de verdade mudando esse mundo. Essas duas aqui há 6 anos montaram uma empresa para conectar de fato grandes corporações a produtores rurais e familiares lá na ponta desse agro que movimenta esse país inteiro. E aí vem uma sigla que ultimamente aí tem aparecido em tudo que é lugar, né? A gente chamava de buzzwords, tá? Hype do negócio, que é ESG ou ESG, se você escutou aí em inglês, seja qual for a pronúncia, mas muita empresa praticando isso de verdade, muitas aproveitando só a onda. Mas do que é isso? Quando a gente fala de sustentabilidade entre negócios, entre o agro e grandes empresas, compensação de algumas coisas que também estragam o nosso meio ambiente e tudo mais. Mas o que é isso? O que funciona? Quem são? O que fazem? Onde estão? Elas vão explicar olhando naquela câmera ali. Conta quem é você, o que você faz, começando por você, Ju. Muito obrigada pela participação aqui, pelo convite. É uma honra poder falar de todo o impacto que a gente tem gerado. Eu sou Juliane Lemos, CEO da Manege Bem, bióloga de formação e que resolveu mudar totalmente a jornada para impactar positivamente a vida de pequenos produtores. Muito bem. E você? Eu sou a Carol Luiz Pimenta, sou agrônoma de formação, né? E há 6 anos aí venho empreendendo junto com a Ju. Comecei com uma vida bastante acadêmica, assim, né? Eu acho que era uma coisa que estava dentro do meu coração. Uhum. Eu achava que seria isso, nós achávamos, né, Ju, que seria o nosso caminho dentro da pesquisa e, de repente, um mosquitinho mordeu a gente lá e viramos empreendedoras. Muito bem. Ju, perguntando para você assim, quando a gente junta dentro da sigla ESG, a gente coloca um monte de coisa lá dentro. E acho que tem até umas deturpações aí do que é, do que não é, do que é impacto, do que não é impacto. Se você pudesse dar uma breve assim para a gente entender o que é, e quando a galera vai no churrasco ali e te pergunta assim, o que você faz, Ju? Então você me conta o que você responde para a galera no churrasco, e em seguida você me dá uma visão geral, que deve ser a próxima coisa que você fala quando a galera te pergunta. Show. Antes mesmo de falar sobre o ESG, quando a gente vai falar com qualquer outra pessoa, a gente fala muito do impacto positivo gerado, né? Então, o entendimento de que todos os negócios vão gerar algum impacto, seja ele positivo ou negativo, é onde a gente já começa a conversa, né? A gente fala, poxa, eu resolvi empreender para gerar algo positivo lá na ponta. Uhum. Esse é um propósito, né? A gente já nasceu com esse propósito de fazer transformações nas vidas que passarem pela gente. Então, quando a gente está no churrasco, eu falo, olha, a gente trabalha para transformar a vida dos pequenos produtores. Foi por isso que a Manege Bem surgiu, olhando questões não só agronômicas e ambientais, mas também sociais e econômicas. E aí casa muito bem com essa sigla que hoje é moda, mas que há pouco tempo era a palavra sustentabilidade. Uhum. Né? Então, são palavras, né, que aparecem ao longo do tempo para nomear ações ou, enfim, propósitos, necessidades. Uma nova roupagem para um assunto antigo. Exatamente. E aí o ESG casa muito bem com isso, né? Olhando questões de governança, questões de impacto social e ambiental, tudo nessa roupagem nova, né? Então,
um tema antigo, né, sobre sustentabilidade, que teve essa nova roupagem e que, principalmente, grandes corporações, grandes fundos, começaram a entender que, se a gente consegue organizar as cadeias produtivas, a geração de valor dos negócios, entendendo não só ali o fim, né, daquelas atividades, mas que há outros pontos de contato no meio do caminho, há os colaboradores, há o meio, né, o meio ambiente, enfim, há os parceiros, há toda essa responsabilidade, né, envolvida em qualquer negócio. Então, o ESG ele vem muito para assentar essa questão de falar, olha, precisamos olhar para isso também, né? Porque com toda a história, né, do nosso capitalismo moderno, focou-se muito somente em lucro, né? Então, a qualquer custo vai ter que ter lucro as empresas, né? Então, eu vejo muito que o ESG veio para dar essa assentada de falar, pera lá, gente, a gente precisa fazer negócios sustentáveis, né? E essas orientações auxiliam nessas tomadas de decisão. Quando eu estudava até mesmo biologia na escola, eu lembro que alguns trechos que vinha a discussão sobre fábrica, o fabril, era sempre a chaminé, muita coisa sendo consumida, muito rio sendo, né? Eu lembro, assim, claramente as páginas dos livros, que era a fábrica, o lance do empresário em si, não era nem enfadado como um vilão, mas sim que, assim, a fábrica, a chaminé, estraga o rio e toda a fauna e flora, etc, né? Mas a gente tratava isso de uma forma lúdica ali, mas que já passava a mensagem pra gente. Exato. E quando a gente olha grandes corporações, cara, tem muita coisa agredindo, muita gente sendo impactada, mas também se você pensar de uma forma positiva, como isso pode acontecer, ainda bem que existe empresa como vocês, né? Mas depois que a gente entende o que é a sigla, como é que você explica para aquela tia lá que chegou no churrasco e falou assim, Ju, o que você tá fazendo da vida, menina? Como é que você explica para ela? Eu falo para ela que eu desenvolvi uma forma de comunicar com o produtor, de levar assistência técnica agrícola, que é um conhecimento e uma ação que ele não tinha antes, em troca de dados, de informações deles, e que aí a gente trabalha com as grandes empresas com essas informações para que eles se beneficiem de alguma forma e que continue financiando esses produtores na sua jornada de desenvolvimento. Né? Legal, então a gente está falando de famílias que estão lá na ponta produzindo alguma coisa. Pode ser qualquer coisa do agro. Qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo assim de como vocês começaram. Quais foram as primeiras famílias, que produtores eram esses? Quais foram as primeiras empresas que se importaram com isso? Em 2019, a gente abriu o CNPJ da Management em 2018. Em 2019, a gente fechou a nossa primeira prova de conceito nesse modelo de negócio, onde uma grande agroindústria precisava de informações de uma cadeia produtiva específica, que era da mandioca. Legal. Então, o nosso primeiro piloto, Carol e eu, lá em Florianópolis, nós fechamos um piloto para ser realizado no interior do Maranhão. Certo. Com 76 famílias que produziam mandioca para essa grande agroindústria. E foi bem desafiador, com aprendizados gigantescos de como levar essa comunicação, como, enfim, capturar informações do produtor, gerar, né, essa confiança, esse vínculo, né? Esse engajamento para levar desenvolvimento para esses produtores. E essa grande agroindústria, na época, fazia cerveja. À base de mandioca. Então, precisava de um grande volume dessa matéria-prima. E mandioca é uma cultura produzida, na sua grande maioria, por pequenos produtores, né? É super rústica, enfim. E aquela comunidade utilizava muito a mandioca para fazer farinha. Né? Então, chegou essa nova oportunidade para essa comunidade rural. E para a gente foi bem interessante o entendimento das questões de acesso à internet, né, aos próprios equipamentos, né, smartphones dos produtores. Então, muitas coisas que a gente havia pensado anteriormente, né, nas nossas caixinhas de ideias, quando chegou lá, a gente teve que repaginar muita coisa. Refazer tudo, né? A gente teve que refazer muita coisa no entendimento de realmente gerar esse
desenvolvimento lá na comunidade, né? Então, a gente construiu uma hipótese, chegou lá e falou, gente, a gente precisa reorganizar essa rota para poder, de fato, gerar essa comunicação com o produtor. Né? Essas grandes corporações, né? Qual é o interesse delas no desenvolvimento dessas comunidades rurais, né? Ou ela tem esse interesse em desenvolvimento da cadeia produtiva, e a gente entende que o desenvolvimento da cadeia produtiva é via assistência técnica e extensão rural. Né? Então, a assistência técnica e extensão rural ela vai desenvolver a cadeia produtiva. E, a partir desse desenvolvimento, ele tem aí a matéria-prima para poder utilizar para a fabricação de cerveja, por exemplo. Só que, mais do que isso, essas grandes indústrias, essas grandes corporações, elas têm interesse no impacto positivo para produzir um produto com responsabilidade social e ambiental. Sim. Então, para além de ter mandioca, ela também produz uma cerveja com responsabilidade social e ambiental. Legal. Né? E isso é vendido, enfim, né? É um marketing positivo para a empresa, né? Faz parte dos relatórios de sustentabilidade da empresa. Inclusive, dessa corporação, mais especificamente, né? Que é uma grande empresa de bebidas, uma multinacional de bebidas, né? A gente auxiliou ela a bater as metas, por exemplo, de sustentabilidade da corporação. Legal. Né? Então, na época, a gente foi até, inclusive, convidado para bater o sininho lá na Bolsa de Valores, em Nova York, junto, né, com a corporação, pelo atingimento dessas metas de sustentabilidade. E esse projeto fazia parte dessas metas de sustentabilidade, né? Inclusive, quando a gente olha os indicadores, o que vocês se depararam que tinha lá, que quando a Manege Bem começa a atuar, muda o ponteiro realmente de alguns indicadores? Quais eram? Nós trabalhamos principalmente com o nível de sustentabilidade da comunidade. O que é esse nível de sustentabilidade? Bem-estar humano e bem-estar ecológico, tá? Dessa comunidade. Quando a gente fala de bem-estar humano, a gente está falando aumento de renda. Então, a gente chegou num marco, por exemplo, de aumentar em 300% a renda familiar após a implementação da nossa solução. Tá? A nossa solução é assistência técnica e extensão rural digital. Tá? Então, eu ensino o produtor a plantar melhor, de uma forma sustentável, reduzir a aplicação de agrotóxicos, utilizar manejos mais adequados, né? Enfim, para aquela cultura específica, né? Então, isso tudo acaba fazendo com que a renda dele aumente. Então, quando eu estou falando de bem-estar humano, estou falando de renda, estou falando de acesso à luz, água, internet, tudo isso, né? E quando eu falo de bem-estar ecológico, é o agricultor aplicando técnicas que não agridem ao meio ambiente. Legal. Né? Então, tudo isso a gente acaba proporcionando. Então, lá, aquela indústria que nos contratou, ela está produzindo uma cerveja. Legal. Né? Tem matéria-prima garantida lá da mandioca, por exemplo. E, contrapartida, um produto com uma matéria-prima sustentável, Sim. que está gerando valor para aquela comunidade realmente, que está aumentando a renda daquela comunidade, né? E as pessoas, a gente sabe, se preocupam com isso, né? Perfeito. Hoje em dia. Agora, mandioca, aipim ou macaxeira? Como é que eles chamam lá? Macaxeira. Macaxeira, né? A gente fala mandioca, muito do sul aqui, né? Mas no caso, lá é realmente mandioca mesmo, porque a macaxeira é o aipim manso, que a gente chama, né? Que é o que a gente come de mesa. E para fazer a cerveja, é a mandioca brava. A que faz farinha. Que faz farinha. Daí não é macaxeira. A macaxeira é só de mesa. De mesa. Mas o que muda da mansa pra braba? Como que é o negócio? A braba, se tu comer, tu morre. Precisa passar por um processo ali para tirar o veneno ali do negócio para poder ser consumida. Agora, pra gente entender assim, quando você chegou lá, Ju, o que vocês se depararam? São 75 famílias, você falou, né? Sim. 75 famílias. E aí a gente tá, sei lá, vamos começar pela internet, assim, porque vocês precisam de alguma forma coletar os dados. Exato. Então, nas caixinhas que vocês fizeram lá dos estudos do começo da empresa, como é que vocês iam coletar os dados? Era papel e caneta ou vocês já imaginavam que ia ser por tecnologia, por chat, por WhatsApp, etc.? Na jornada da Manege Bem, os primeiros passos ali foi a participação nossa no Social Good Brasil Lab. Em 2016 foi onde a gente começou as primeiras ideias. E ali a gente tinha muitas atividades a serem feitas de validação, de experimentos, de
enfim, entendimento mesmo de persona, de problemas e de uma possível solução. A gente já havia entendido a questão do problema da conectividade no campo antes mesmo da Manege Bem acontecer. Mas quando a gente teve ali a oportunidade de criar a Manege Bem, a gente já foi olhando a tecnologia como meio para levar mais longe o nosso propósito. Nós duas, como boas pesquisadoras e de uma linha muito acadêmica, a gente olhava aquele conhecimento todo e falava quanto que isso aqui vai chegar até o pequeno produtor. Antes da Manege Bem, a gente teve uma outra empresa, que era de consultoria agrícola. Então, a gente já vinha fazendo trabalhos de atendimento ao produtor. Então, quando a Manege Bem surgiu, a gente olhou e falou, aqui precisa ter tecnologia. A gente precisa ampliar e dar escala para esse nosso propósito. Então, a gente chegou lá com o nosso aplicativo, primeiro MVP. Na mão. Na mão, bonitão, coisa linda. E aí, a gente chegou e falou, cadê a internet? O que acontece, né, nas comunidades, na comunidade ali em si, em cada propriedade? Como a gente foi, né, inserido num projeto de uma grande agroindústria, já havia um mapeamento prévio de uma cooperativa, onde os produtores estavam se organizando para, né, fortalecimento dessa cooperativa. E na sede da cooperativa havia internet e que ficava disponível para quem chegasse próximo ali da estrutura, conseguiria utilizar, né, a internet. E a gente teve que voltar para casa e falar, vamos refazer aqui alguns passos. O nosso aplicativo voltou para lá sendo possível a utilização dele em offline. Então, o produtor lá no pedaço de terra dele mandava vídeo, áudio, algum questionamento de algum problema que ele estava identificando e aquilo dali ficava guardadinho no aplicativo. Quando ele chegava perto fazia o upload. Da estrutura, tinha acesso ao Wi-Fi, fazia o upload das informações e recebia também as respostas, né? Que o nosso time já tinha tratado de uma outra demanda de um outro dia, por exemplo. Legal. E as dúvidas eram o quê? Que nasce primeiro de dúvida, antes de vocês começarem a causar impacto? Assim? O que chegava? Várias de tudo, assim, né? Só para entender, contextualizar o que é assistência técnica e extensão rural, né? É justamente tu ensinar o produtor, né? Fazer trocas, consultorias ou algum tipo de orientação para que o produtor produza melhor, né? E muitas perguntas vêm relacionadas a como controlar uma determinada praga, como aumentar a produtividade, como precificar. Também vem perguntas sobre isso, porque às vezes a gente fala de assistência técnica, a gente pensa muito na questão agronômica ali do dia a dia de problemas de doença, de praga, de adubação, ou algo nesse sentido, e vem bastante, mas também está relacionado com como precificar o meu produto, como que eu vou acessar um mercado específico, né? Como que eu vou... Acessar crédito rural para poder, né, cultivar, enfim, plantar. Então, como que eu vou montar uma cooperativa? Então, todos esses são pautas da assistência técnica e extensão rural. A extensão, ela vem como capacitação. Né? Então, eu monto capacitações, treinamentos para esses produtores, né? E a assistência, ela vem de uma forma mais direcionada para um produtor específico, né? Então, o produtor pergunta para mim alguma coisa, a gente bola um plano para ele desenvolver, né? Olha, meu problema principal aqui é produtividade. Então, a gente vai lá e mapeia, né? Olha, o senhor está fazendo análise de solo? Não. Tá, então vamos fazer uma análise de solo. Quais são os métodos, os manejos culturais e tal que o senhor está fazendo? E tudo isso ele vai me dando informação e dados, né? Aí, a partir do momento que eu tenho esse dado, eu consigo fazer um plano de desenvolvimento para ele. Olha, o senhor vai fazer isso, isso, isso e isso. Específico. E a extensão é quando eu pego um grupo de produtores, identifico uma problemática daquele grupo e dou uma capacitação. E a gente digitalizou esse processo. Que legal. Entendeu? Que hoje no Brasil é presencial, né? Só que apenas 25% dos produtores, tanto patronais, o que é? Aquele que tem pessoas trabalhando para ele, né? E familiares, só 25% tem essa assistência técnica. Ou seja, é muito defasado. Sim. Muito. E caro, extremamente caro. Então, a gente vamos usar a tecnologia para dar assistência técnica digital e vamos fazer a capacitação e treinamento de forma digital também.
Né? Então, foi isso que a gente trouxe. Então, e hoje, a indústria banca isso, não tem custo para o produtor na ponta. Nenhum custo para o produtor. O que a indústria tem interesse? Aquilo que a gente estava comentando no começo, né? Produção de matéria-prima sustentável, de qualidade, né? De uma cadeia que muitas vezes ela é proveniente da agricultura familiar, né? Qual que é a problemática disso, entre aspas, né? É que geralmente eles não estão organizados, tem uma deficiência social, tem uma problemática social envolvida, né? Então, precisa de uma assistência muito mais presente, né? Ou, se não, a indústria também tem interesse em gerar um impacto positivo no entorno da sua área de atuação. Não necessariamente ele tem uma atuação com os agricultores da região, mas a indústria dele, o negócio dele funciona em áreas rurais e ele precisa ter uma compensação social. Aí ele acaba financiando assistência técnica para aqueles produtores que vivem ao redor daquela área de atuação, tenham desenvolvimento. Consequentemente, a gente está falando de compensação social, mas também tem outras compensações ambiental tudo. E etc., isso. Que vai dentro do modelo de vocês. Porque, por exemplo, acho que no manejo lá da mandioca deve ter alguma sobra que poderia ser destinada a alguma coisa. Com certeza. Que antes ia lá para o fundo virar adubo e agora vira uma outra coisa, sei lá. Isso, exatamente. Aí cada caso é um caso. Caso é um caso. Exato. Até a restauração, né? Por exemplo... tem produtores que ainda não têm o cadastro ambiental rural, que isso é uma necessidade, isso é obrigatório, todos os produtores precisam ter. E aí a assistência técnica entra para ele ter esse cadastro ambiental rural e ter um plano de regularização ambiental, por exemplo, dentro da propriedade. Legal. Então, a gente entra com isso aí também. Né? Então, aí vem a questão da questão mais ambiental, né? Um exemplo, assim, a gente está falando ali de indústrias, né? De agroindústrias que precisam da matéria-prima. Mas a gente trabalha muito com mineradoras, por exemplo, que ela não tem interesse nenhum em comprar a matéria-prima, mas ela atua em meio rural e ela precisa fazer um plano de uso futuro da terra, porque um dia aquela mina vai deixar de existir. E aí, se ela deixa de existir, o que acontece com o povo que está ali? Sim. Então, ela precisa movimentar a economia daquela região. Então, o agro é uma potência nessas regiões onde há mineração. Né? Então, eles financiam assistência técnica para que o agro, né, seja uma opção e que movimente a economia daquela região também. Mas isso é uma preocupação ainda das grandes ou você acha que as médias e as pequenas também estão interessadas? Porque, assim, eu conheço cidades do interior que tudo é em volta daquela fábrica. Tudo foi construído em volta daquela fábrica. As pessoas convivem com os mesmos funcionários, né? Tem muitas que já estão preocupadas, inclusive, com a parte até da saúde mental das pessoas, né? Vocês não vivem diferente da fábrica, vocês não frequentam lugares diferentes do que são as pessoas da fábrica. Mas isso me parece ainda uma coisa muito de interesse das grandes. As médias e as pequenas estão se interessando também ou não? Sinceramente, as grandes se interessam porque é obrigatório. Né? Então, as mineradoras, por exemplo, para começar a mineração, elas precisam ter um plano de uso futuro daquela terra. Então, ela nem começa. E ela precisa ter uma relação com a comunidade, senão também ela nem começa. Entendi. E a gente começou bem identificar essas dores das mineradoras e a gente trabalha com as maiores mineradoras. Que essa necessidade do relacionamento com as comunidades... A gente foi entendendo ao longo do tempo ali e que realmente é muito necessário, né? Eu conheço municípios no sul que não deixaram uma grande mineradora se instalar lá, porque a comunidade estava muito bem organizada e falou, não, a gente não quer. Não quer. Tipo isso. A gente não quer os seus royalties, a gente não quer, porque gera muito dinheiro também para o município quando se instala, né, uma unidade de mineração. Então, esse envolvimento com a comunidade e essa proximidade com a comunidade também é benéfico, né, para essa indústria. E a gente, como um papel social nosso nesses projetos, né, a gente já fez um movimento de falar assim, olha, mineradora, ok, você não precisa da matéria-prima desses produtores, né? Assim, comprar, não tem a obrigação de comprar, né? Mas e os refeitórios de vocês? Da onde que vem? Né? Os alimentos que são servidos ali, centenas de alimentação por dia, né?
E aí a gente já começou a inserir abrir esse mercado também para esses produtores locais. Porque o que a gente precisa fazer? É aumentar a resiliência desses produtores nessas comunidades rurais que são impactadas ou pela ação ali da mineração ou pela linha férrea, enfim. Os impactos são diversos, né? Então, como fazer esse município se reestruturar e olhando o agro como a sua principal fonte de renda, visto, como a Carol falou, né? Esses projetos têm começo, meio e fim. Né? Vai acabar, em algum momento, a atividade de mineração naquele município. Então, o fortalecimento da agricultura é algo que pode deixar a prefeitura ali, né, o município, de pé depois que acabar, né, essa já que ela leva o progresso para lá, que ela deixe o progresso. Exato. E ela tem essa responsabilidade, né? Ela é algo que é obrigatório. Mas né? a título de curiosidade, uma mineração tem quanto tempo de vida na cidade? É muito relativo ao que vai encontrar lá. Claro, né? é relativo com o que tem ali de matéria-prima para ela explorar. Mas pode demorar anos, muitos anos. Mas mesmo assim, ela precisa ter... Pode demorar 30, 40 anos, pode demorar muitos anos. Só que ela precisa ter esse plano de uso futuro da terra. Entendi. Isso é obrigatório. Isso tem que estar sempre muito claro. Muito claro. Investido e com segurança, reserva, etc. E, além disso, também tem a questão de relacionamento com a comunidade. Se a mineração, se a indústria, né, seja não só a mineração, não tem um bom relacionamento com a comunidade, pode inviabilizar ou dificultar a operação daquela empresa ali, daquela e acho corporação. Que o fato de vocês serem, como se diz, não é chapa branca, né? Vocês não estão associadas diretamente com a indústria. Vocês estão ali muito mais para carregar o lado do produtor. Isso. Né? E fazer a tecla SAP com a grande indústria, né? Exato. Garantir que as comunicações aconteçam. E como é que a galera recebe vocês, assim? Como é que eles enxergam? Porque eu imagino, assim, que a região que vocês foram, vocês deixaram um bom plantio de progresso, de coisas que aconteceram. Como é que essa galera encara vocês, assim? E um a um, passaram nas 75 casas, conversaram com mais de, 200 pessoas. Como que é esse contato com a galera? O agricultor, ele entende, né, que assistência técnica é necessária. Ele sabe disso. Então, tu vai conversar com um produtor já falando sobre assistência técnica, né, ou o que ele está precisando, ele vai falar da assistência técnica. Ele sabe que isso é um fator que é primordial para o desenvolvimento dele. Né? Então, para a gente fica fácil, né, entre aspas, falar que a gente está oferecendo uma assistência técnica para ele, porque é caro. Ele sabe que é caro. Né? E a gente oferece essa assistência. E aí, o contato com esses produtores é de forma massiva, tá? A gente tem tecnologia para isso. Então, primeiro, a gente faz um levantamento de quem são esses produtores que estão na região. Né? Vou dar um exemplo para ti. Veio uma mineradora para a gente e perguntou, olha, eu tenho mapeado aqui 1.500 produtores nessa região, desse município a esse município. A gente vai lá na nossa tecnologia, faz o levantamento e diz, não é 1.500, são 52 mil cadastros de produtores nessa região. Então, a gente faz o levantamento deles. A partir daí, a gente faz um diagnóstico de bancos de dados livres. Né? Então, a gente tem uma tecnologia que é o Impactools Scan. A gente tem um pacote tecnológico, tá? Que é o Impactools. E dentro do Impactools tem o Impactools Scan, que faz o levantamento de todos os dados da região. Dados climáticos, de 30 anos, né? Histórico, né? Se tem trabalho análogo à escravidão na região, dados de BGE, censitários, tudo a gente levanta. Entendemos qual que é a realidade daquela comunidade e aí a gente prepara um plano de comunicação para esse produtor. Né? Daí esse plano de comunicação envolve rádio, envolve rede social, com certeza, caminhão de som, né? Carro de som, tudo isso. E aí eles vêm de forma orgânica ali conversar conosco, né? Pedindo para adentrar no projeto. Além disso, também a gente faz parceria com associações, com cooperativas, né, com prefeituras, tudo isso para levantar e fazer essa movimentação de comunicação do projeto. Tá? Entendi. E algo que a gente se preocupou desde o início era como conversar com o produtor à distância.
né? A gente sabe, os produtores, eles são mais... A gente brinca que é bruto, rústico e sistemático, né? Porque, imagina, são muitas vezes abordados por vendedores de semente, de veneno, disso, daquilo. Todo mundo quer vender alguma coisa para eles, vai lá bater na porteira deles e quer empurrar alguma coisa para o produtor. Então, já é, assim, um caminho um pouco... tortuoso aí, né? Pra gente estabelecer essa confiança e falar, não quero te vender nada. Né? Então, gera uma desconfiança. Pera lá, como assim você não quer me vender nada? Todo mundo que vem aqui quer me vender alguma coisa. E acho que a primeira coisa, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. Então, a gente desenvolveu toda uma metodologia de comunicação com o produtor para levar, né, todo esse olhar mais empático, entender como que funciona, como que a gente tem que conversar com esse produtor para estabelecer essa conexão ativa para poder levar assistência, os treinamentos, conteúdos e tudo mais, né? Então, foi algo que a gente se preocupou antes mesmo da tecnologia, de como que deveria ser feito esse caminho para, de fato, conseguir comunicar com o produtor à distância. Sim. Igual para conteúdos. A gente tem como um grande parceiro a Embrapa. A Embrapa, né, é super referência em falar de pesquisa agrícola, não tem o que questionar. Só que saem textos extremamente técnicos, né? Todas as publicações. Essa é a tarefa dela, né? O job to be done que eles precisam fazer é exatamente isso, né? Então, a gente faz uma tradução dessas informações numa linguagem muito mais palatável, acessível, fragmentado. Às vezes, são conteúdos muito densos e a gente faz uma trilha de conhecimento para esse produtor e coloca ali à disposição várias formas desse conhecimento chegar para o produtor. Não é só escrito. A gente faz um mapeamento prévio antes, a gente faz o diagnóstico, a gente sabe o nível de escolaridade dessas comunidades rurais. Então, não adianta insistir em mandar um textão lá que né, não vai rolar. Talvez seja melhor um áudio. Exato. Isso, áudio, então a gente trabalha vídeo, muito com isso, né? Com vídeo, com áudio, quando são receitas, né, de caldas, de inseticidas naturais, por exemplo, a gente manda figurinha, olha, faz assim, mais esse, né? E aí, enfim, ensinar o produtor novos conhecimentos, novas práticas de uma forma muito acessível a ele. Então, eu acredito muito que isso nos fez criar um vínculo, né, e uma facilidade dessa comunicação, que depois do primeiro estranhamento ali de falar, pô, o que estão me oferecendo aqui? Né? Não vão me cobrar nada mesmo, tem certeza? E aí a gente vai criando esse relacionamento que é muito gostoso. Aí a gente recebe lá os depoimentos e fala, poxa, a gente já está aqui quanto tempo falando aqui só pelo celular? Quando vocês vêm aqui me visitar? Vem aqui tomar um cafezinho, né? Então... Tomar uma garapa. Exatamente. E quando a gente visita os produtores, né, em alguns projetos específicos, algumas ações específicas, meu Deus, que delícia que é. Né, sentar lá e ficar papeando sobre a vida e entendendo um pouco melhor. É um relacionamento real, uma amizade que uma amizade. Agora, eu entendo que vocês carregam com vocês várias outras empresas satélites que podem ajudar naquela situação. Porque, sei lá, a primeira coisa que eu pensei aqui, né, como eu sou mais da tecnologia, a primeira coisa eu vou chegar lá com a antena da Starlink e vou enfiar no meio da comunidade. Sei lá, vou botar uma pontada para o norte, outra para o sul, né, e todo mundo já vai ter internet. Sei lá, ou os balões... Na verdade, os balões lá que também o Mark Zuckerberg também tá espalhando aí pelo planeta. A primeira coisa que eu imagino, aí eu falo assim, puta, mas se não chegar a Starlink, se não pegar, sei lá, comunicação por rádio. Né? Justamente o que a gente faz. Computador, sei lá, para todo mundo. Aí vocês vão achando os parceiros, né? Exatamente. E rádio aí... mesmo funciona super, assim. Podcast, então, vai dar certo. Vai. Podcast é tipo rádio sob demanda, né? Agora, mas é uma realidade do que eu tô pensando, porque assim, eu tô numa região metropolitana, eu tô dentro de uma bolha chamada São Paulo, que a gente tem acesso ao novo iPhone amanhã. Você sai na Apple hoje, às 2 da tarde, alguém aparece com o iPhone aqui. Essas regiões, esses pontos, como é que estão a conectividade? O 5G é uma coisa esperada por vocês bastante, assim? Vai mudar, né, o jogo, né? É, muito esperada. Um dos mapeamentos que a gente fez antes de iniciar esse primeiro projeto, por sinal, foi entender a atuação das empresas de telefonia,
Né? E a gente olhava e falava assim, tem uns buracos no meio do país que a gente... Sombras que a gente fala, né? Exato, né? Uma coisa assim que você olha e fala, meu Deus... Na própria comunidade, a primeira lá, a gente ia numa parte e pegava uma operadora. Ia na outro lado da propriedade, pegava outra operadora. A gente falava, como assim? Como é que vocês vivem aqui? Vocês têm 4, 5 chips pra poder... a Carol lá, levantando o celular pra... Tem uma comunidade que a gente foi agora recentemente, na Amazônia, né? Em Oriximiná, que eles tinham a lan house deles, que eles chamavam, é a nossa lan house. Legal. Era no morro, assim, né? No topo do morro, aí tinha um negocinho de madeira, assim, que só ali pegava o celular. Então, eles botavam o celular ali para assistir o YouTube. Eles assistem muito YouTube, né? Bastante. Para assistir o YouTube e ficava ali. Quem tivesse precisando para assistir uma aula, fazer alguma coisa, eles iam lá no topo do morro. Um banquinho e um suporte. E um suporte para celular. Caraca! É assim... mas tem projetos também, né, que de colocar a internet, né, nessas regiões remotas, né, do governo, enfim, que estão implementando nessas regiões, em escolas, principalmente. Então, onde tem escola, tem internet, né? Então, em algum momento, eles possuem acesso à internet, mesmo nas regiões mais remotas, tá? E eu tô insistindo no assunto conectividade, internet, porque para mim acho que é a grande mudança do jogo, né? É o que vira o jogo de fato. Porque eu me recordo assim também, eu assistia muito Globo Rural, porque em seguida veio Pequenas Empresas, né? Então eu era aquela criança estranha que assistia Globo Rural e Pequenas Empresas, grandes negócios. E eu lembro que tinha muito daquele lance de visitar o produtor rural, de trazer o folheto, né? De trazer informação... O Globo Rural acho que tem mais de 30, 40 anos de existência o programa. E recebe carta até ainda. hoje. Recebe a carta até hoje. Isso é uma loucura, né? Me deu até desespero aqui em saber que alguém ainda manda carta, né? Mas é super legal, super cringe, né? Mandar uma carta. Mas eu entendo que quando a tecnologia chega, cara, a gente corta muito, é muito atalho, né? Bastante. E aí eu queria entrar num lance que eu gostei lendo sobre vocês, sobre o manejo de chat, né? Que aí eu falei assim, cara, que genial, encontrar uma ferramenta que todo brasileiro, a primeira coisa que tem conectividade, baixa, que é o WhatsApp. E aí vocês criaram, me conta um pouquinho sobre essa ferramenta, Ju, depois aí eu bato contigo, como é que você faz a tiragem e a absorção desses dados para trabalhar eles. Mas o que vocês entenderam? Nos nossos diagnósticos, a gente havia visualizado exatamente essa questão do uso do WhatsApp. Quando tem o smartphone, utiliza o WhatsApp, né? Esse produtor faz esse caminho bem certinho, né? Então, quando a gente foi desenvolver a nossa solução, a gente... Como tinha anteriormente a nossa consultoria e a nossa comunicação com os produtores pelo WhatsApp, a gente entendia que não conseguia gerir aquilo por muito tempo. Era muita conversa, era muita informação. Muitos grupos. Muitos grupos. A gente criou o primeiro grupo da Maneje Bem, a gente tinha lista de espera. Pra entrar, de né? produtores querendo entrar que no era grupo. 257 só no começo, né? Era. Pessoas. E a gente ficava ali, poxa, não consigo colocar mais pessoas aqui, vai ter que alguém sair de lá para... Então, assim, a gente viu que o WhatsApp estava bem disseminado, só que para gestão dessas informações... Limitante. Muito limitado, impossível, praticamente. E aí a gente foi olhar para as tecnologias e falou, olha, vamos testar, a gente encontrou algo aqui... que dá para personalizar com a cara do WhatsApp, só que daí a gente faz a nossa parte administrativa atrás que consegue organizar essas informações. Então, foi o primeiro passo para testar. A ideia sempre foi uma conversa fluida de chat, por isso, né, o nome Maneje Chat. O produtor tem que estar assim, muito à vontade para a conversa. A complexidade de organizar essas informações é nossa. Entendi. O nosso técnico que se vire de guardar as informações nos lugares corretos. Legal. Então, para o produtor, foi a primeira coisa. Tem que ser fácil de usar. Tem que ser intuitivo. Tem lá o mesmo botãozinho de mandar o áudio, de mandar o vídeo, de mandar os emojis, tudo muito parecido. E aí, a versão do técnico ela é mais completa. Que daí ela guarda essas informações nos lugares corretos. Hoje, com o Impactus... O Maneje Chat ele foi englobado, né, nessa plataforma de soluções e ele continua sendo o nosso aplicativo de comunicação com o produtor.
Só que ao longo do caminho também, a gente entendeu que fazer a integração direta com o WhatsApp poderia ser muito mais fácil para o produtor, porque daí ele não precisava baixar, né, uma nova solução ali no celular dele. Então, a gente tem hoje um grande fluxo de mensagens trocadas via integração mesmo do WhatsApp. O produtor nem precisa baixar aplicativo algum. Se ele entra pela integração, todas as informações caem no nosso sistema e a gente trabalha organizando essas informações e gerando, né, os dados ali, Mas a ele conversa com um chatbot no início? Não, ele conversa com o técnico. Com o técnico a gente mesmo. tem mensagens programadas, né, para esse produtor, mas são pessoas que atendem e se ele geram chamar às 4 da manhã, ele tem que de... esperar às 8 o técnico se conectar, não adianta. Ele vai conversar com um humano de fato. A evolução, né, da solução é justamente essa... treinamento, né, de máquina para respostas mais rápidas para esses produtores, principalmente olhando o grande base que a gente tem hoje. No aplicativo, a gente tem 60 mil usuários, 60 mil produtores utilizando, né, todos os dias a nossa solução de comunicação ali. Então, são muitas informações geradas todos os dias e muitas delas se repetem, né? Então, hoje a gente vem trabalhando a tecnologia normalizar a nosso favor para também fazer as respostas mais rápidas para esses produtores, visto que elas muitas vezes são recorrentes, né? E aí a gente fala até de um impacto futurístico, né? Porque você pode, baseado nas informações que estão sendo trocadas agora, você pode prever uma praga que está chegando pela parte de baixo do país. Exatamente. Porque aí você vai se antecipando, vendo o comportamento as predições, né? As predições do negócio. Agora, quando a gente mastiga tudo isso como dado, o que dá para fazer, Carla, com tudo isso, assim? Porque eu entendo que o produtor ele deve misturar vários assuntos. Desde estou precisando de empréstimo para comprar uma máquina, né, para colher melhor, até, sei lá, eu tô com uma praga aqui que o fulano de tal disse que passar cal na ponta da árvore resolve, sei lá. Tô pensando assim como seria a conversa de um produtor, né? Sim. Bom, dentro do Manage Chat, né, que está englobado dentro do Impact Tools, só para... o pessoal deve estar se perguntando, nossa, deve ter um monte de técnico para falar com 60 mil pessoas, né? Mas, na verdade, não. A gente tem, hoje, 2 técnicos para atender todas essas pessoas, tá? Então, a gente usa o disparo de mensagens, apesar de o agricultor ele estar falando com um técnico, a gente usa a tecnologia para disparar mensagens em massa. Certo. Né? Então, eu conduzo a conversa com aquele produtor mediante o diagnóstico que eu já tenho, prévio. Certo. Tá? Então, eu faço uma coleta inicial de dados, que também é massiva. Então, eu mando... Vou dar um exemplo aqui, tá? O senhor efetua análise de solo, já que a gente estava falando anteriormente desse exemplo. Aí ele vai dizer para mim sim ou não, certo? Então, eu já sei com qual grupo que eu vou iniciar. Por exemplo, ele não faz análise de solo. Então, eu vou conversar com aquele grupo sobre solo, né? Porque eu já sei que é uma problemática dele, eu disparo essa mensagem para ele de uma orientação, né? E a gente já sabe qual que vai ser o fluxo da conversa. Eu sei exatamente qual que é o fluxo da conversa com aquele produtor. E isso facilita a minha coleta de dados, né? Então, a cada fluxo de conversa, isso gera uma coleta de dados específica sobre aquele assunto. Entendi. Tá? Sempre assim. Eu já sei que aquele grupo de produtor vai me perguntar sobre solos. Eu já sei sobre isso. Né? Eu já não entro sem saber o que ele vai falar comigo. Eu já sei que aquele produto... Já fica uma marcação ali que ele tem necessidade e educação para solo. Isso. E eu consigo conversar em massa com esses produtores. Em massa. Então, hoje a gente vai falar com esse grupo, sobre análise de solo. Então, eu disparo 50 mil mensagens. Né? Oi, seu fulano. Vem o nome do seu fulano, né? Oi, seu fulano, tudo bem? Como é que está o solo do senhor? O senhor fez adubação com tal coisa hoje? E aí ele vai me responder sim, 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 não, 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 sim, 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 não, não, não. Aqueles que não, a gente já manda, olha, então o senhor tem que fazer isso. Então, já é um fluxo de conversa massivo, tá? E aí você também devolve com vídeo, com treinamento, com áudio, eu já sei tudo, eu já sei tudo que eu vou mandar para ele. Eu já sei esse fluxo, né? Nesse diagnóstico, quando a primeira ação ali que realiza, o plano de ação... Olhando todas as problemáticas, ele é gerado com auxílio de uma inteligência artificial que nos auxilia também nessa escalada, né, de atender muitos produtores com um time muito reduzido. Então, a gente colocou
tudo que tem de tecnologia Sim. pipocando por aí, a gente fala o que dá para colocar aqui para dar mais escala para o nosso time e para gerar mais resultado para o produtor lá na ponta, né? Para que a gente sugira ações que de fato vão gerar resultados positivos para esse produtor lá, né? E se o técnico fica com alguma dificuldade ali na hora, vamos supor, vem um produtor aqui conversar comigo sobre pragas, como controlar o ácaro verde da mandioca. Aí o técnico, poxa vida, quem é esse produtor, né? O que eu vou falar com ele? Então, ele usa a inteligência artificial, ele fala qual que é o último atendimento que eu fiz com esse produtor e qual que é a principal problemática dele, assim, assado. Aí a inteligência artificial já vai me dizer e ele só encaminha para o produtor e pronto. Sim. Então, a nossa tecnologia dá escala para esse atendimento, né, aumentando no mínimo em 5 vezes, em 500%, a capacidade de atendimento de cada técnico que trabalha. E aí o impacto pelo lado da indústria, por exemplo, se a gente entende que o ácaro verde está avançando em 35 das 75 famílias lá que vocês estavam dentro, precisa entrar com alguma coisa e um investimento de combate. A indústria financia isso? Ou eles investem ou eles dividem esse custo? Porque também vai comprometer toda a produção dela do futuro, né? Como Sim. que é isso pelo lado da indústria? Ela investe com a assistência técnica. Entendi. Então, a gente tem a capacidade de identificar essa problemática e mitigar através de manejo cultural, manejo alternativo. Né? A ideia não é fazer com que o agricultor tenha uma inserção de um insumo externo. Ah, entendi. Tá? A gente tenta sempre fazer... E sim conhecimento para usar o correto. Exato. Eu vou dar um exemplo... Talvez o mais barato. Exato. Eu vou dar um exemplo do ácaro verde que aconteceu, né? Foi uma coisa que aconteceu num dos nossos projetos, tá? A gente identificou todas as propriedades daquela região, daquela comunidade já estavam apresentando o ácaro verde da mandioca, né? Então, beleza, eu já sabia que tinha ácaro verde, eu pensei, o que a gente vai fazer? A gente identificou qual que era a matéria-prima disponível na região. Então, lá tinha muito NIM, árvore de NIM. O NIM, ele é um inseticida natural. Né? Então, o que a gente fez? Preparou um treinamento para que aquele produtor preparasse a cauda de NIM e aplicasse para controle do ácaro verde. E aí, controlou o ácaro verde perfeitamente. Ele não teve custo a mais e ele não teve redução da produção. E a margem dele continuou ali bonitinha. Exato. Porque esses produtores que a gente trabalha são muito carentes, tá? Os produtores que a gente trabalha, eles têm subdesenvolvimento. Eles são subdesenvolvidos. Entendi. Né? Eles são extremamente subdesenvolvidos. Eu inseri um insumo externo, pode ser que a indústria pague agora e sane aquele problema, só que daí, e depois? Eu não posso causar essa dependência nele. Entendi. Não posso causar de forma alguma. Tem que usar o que está lá. Tanto é que, Ju, a gente consegue levar esse mesmo manejo da mandioca para, sei lá, vou citar aqui uma cidade, para o Paraná. Eu posso trazer para o Paraná esse mesmo manejo, mas o estudo muda diante do ambiente, família, terra. Muda praticamente tudo, né? Muda bastante coisa. Talvez a educação, eu estou imaginando aqui de como replicar a educação e o controle com aquela galera, mas se muda o solo, muda tudo. Cara, muda o clima. Que doideira. É personalizado a cada região, né? Talvez vocês reaproveitem algumas coisas dos vídeos, dos manejos que são comuns, né? Exatamente. Mas se mudou a região, muda todas as problemáticas. E aí, a indústria, ela replica isso nível país todo. Vocês ficaram lá no Maranhão quanto tempo, assim? Porque no começo vocês tiveram que ir lá, né? Hoje vocês fazem tudo remoto. Exato. Como que é essa movimentação e replicação do que vocês aprendem? Hoje a gente já está em 19 estados. Legal. Então, a gente faz esse translado das informações de entender o que está acontecendo em cada região e quais as soluções que são mais assertivas para as regiões, né, em si. Então, a gente tem projetos lá no sul, né, lá em Santa Catarina. O primeiro projeto foi no Maranhão. A gente tem projetos ali que já pega outro bioma, que quando você olha também essa questão de biomas, né, tem as suas características, tem as suas particularidades que não podem ser simplesmente ignoradas. Então, a gente, quando entrou ali,
bioma amazônico. Nossa, quanta coisa diferente. Né? A gente sempre estudou plantas agricultáveis olhando Mata Atlântica. Daí você olha e fala, cara, é um universo. O que eu vou fazer com cumaru, né? Você chega lá, são tantas plantas diferentes que a gente vai lá para aprender, na verdade, né? Porque é uma diversidade gigantesca. Então, é necessário essa escuta ativa, esse entendimento desse conhecimento local, para que a gente possa auxiliá-los com o conhecimento que a gente já teve e os que a gente vai angariando ao longo do caminho para ajudar aquele produtor, né? E essas questões, se for falar dos dados, né? Do que você faz com isso? Você ajudou lá o pequeno produtor, tal, usou um manejo alternativo, legal. Mas quando a gente olha questões mais estruturantes, por exemplo, lá no Maranhão, a gente identificou problemas das estradas rurais. O produtor estava até produzindo legal, melhorou. Não conseguia entregar. Mas não conseguia sair da propriedade, porque as estradas estavam todas esburacadas. Então, a gente faz um dos nossos trabalhos, que eu acho que a gente faz muito bem feito, é essa articulação da rede, de envolver, tem a cooperativa, tem a prefeitura, tem a Secretaria da Agricultura, sabe, quem são esses parceiros que estão ali em volta para levar soluções para esses produtores, né? Sebrae, a gente já acionou eles várias vezes, falou, olha... Sebrae, Senai... a gente olha, tem problemáticas aqui que fogem do nosso alcance, mas os dados estão aqui, ó, e é um volume considerável. Sim. Vamos ajudar a gente, vamos fazer o projeto em conjunto, né? Então, eu acho que esse entendimento do coletivo é extremamente importante, né? A cooperativa, lá no caso, comprou um trator que emprestava, né? O produtor só pagava a hora do trabalhador rural. Então, cara, quando que um pequeno produtor daquele ia ter um maquinário daquele na propriedade dele? Nunca. Sabe? Então, que eles comecem a se organizar também. Crowdfunding lá também. Exato. A importância da comunidade, né? Para a própria sustentabilidade deles, né? Mas aí, Ju, eu também entendo que assim, tem tamanhos de problemas que estão perto para vocês resolverem e tem uns que estão distantes que aí cabe ao governo, ao... Direto, isso. Direto, Exato. né? Porque, por exemplo, vocês podem identificar lá que, sei lá, o saneamento daquela região está atrasado 35 anos. Puta, não tem muito o que fazer, né? Vocês só vão levantar a bandeira e deixar mais evidente a ferida, né? Mas aí também vocês ajudam em alternativas para aquela galera conseguir fazer. Essa questão do banheiro rural é bem problemática, tá? Do saneamento rural. É bem problemático mesmo, assim. Porque ele impacta diretamente até na qualidade do restante, né? Social, ambiental, mental. Eles ainda estão em algumas comunidades ainda estão naquele negócio do buraco. Não tem uma casinha... Algumas ainda tem uma casinha, mas tem locais que nem isso tem. Entendi. É mato. É isso, sabe? Entendi. Então é bem... que aí também... Bem complexo, né? E aí como que lida com essas frustrações, assim? Porque tem assuntos que não cabem ao impacto de vocês, né? A bazuca é de um tamanho, né? Às vezes precisa de uma arma um pouco maior para acabar com aquele problema. Aí como é que vocês lidam, assim, sendo duas amantes da bio e da logia em si, né? Como estudo. Como é que vocês lidam com a frustração de alguns pontos que, cara, puta, daqui não dá pra gente andar? A gente aprendeu uma coisa, né? Que o que eu vejo como problema, muitas vezes não é um problema para ele, né? Então, a gente respeitar essa visão deles, né? Então, eu recentemente fui, por exemplo, numa comunidade agora, faz alguns meses atrás, que não tinha banheiro, né? Não tinha banheiro, era só um buraco. E não era um problema para eles. Efetivo. Eles têm outros problemas. Eles não muito veem. mais profundos ainda, né? Eles não veem como problema. Então, eu não adentro nesse ponto enquanto ele não enxerga esse problema. Por que isso é importante, né? Porque para eu não me frustrar na resolução dessas problemáticas. Porque muitas vezes eu posso olhar aquela problemática como algo que precisa ser resolvido, daí a gente vai atrás de parceiros para fazer banheiros químicos, banheiros, enfim, banheiro seco, etc., porque tem alternativas, né? E aí eu monto, apresento para eles, e aí o cara olha para mim e ele não faz, entende?
Então, não é essa na minha lista de prioridades. Ele não vê como um problema. Não é um problema. E se vocês identificam uma situação de saúde mesmo? Porque aí cabe a um outro patamar a resolver, né? Porque você pode também chegar lá e começar a mapear, sei lá, vou falar de alguns assuntos, assim, sei lá, cólera, dificuldades e saúde daquele ambiente familiar, porque teria que estar outra pessoa lá cuidando, mas vocês acabam tendo contato direto, né? Bastante. Nessa mesma comunidade que eu fui recente também, uma questão de saúde, né? A gente foi lá visitar e tinha aquele carrapato estrela para tudo que era lugar, né? Então, eu voltei de lá com carrapato em todos os lugares que tu pode imaginar, sabe? Voltei assim completamente. Então, é um problema de saúde muito sério, né? Sim. E simples de ser resolvido, né? Então, a gente não adentra, não traz a luz... Mas você aciona os órgãos ou sinaliza, né? Sinaliza, né? Enfim, foi o que aconteceu. A Ju estava até comentando sobre esse negócio da estrada, né? Então... a gente produziu um monte de melancia lá e tal, muito legal. Aí tem uma hora que o produtor me ligou, Dona Carol, olha só, tô aqui com a minha melancia, e melancia assim, cara, colheu, tu tem que entregar, porque senão vai estragar, não tem isso, tem que colher, tem que entregar a melancia. Tô aqui com a minha melancia, mas assim, a estrada tá toda esburacada, não passa caminhão pra lá nem pra cá. Cara, me deu um desespero, aquilo ali me deu um desespero. E aí saí eu ligando pra prefeito, para secretário de não sei o que lá, e ninguém, e todo mundo assim, eu não posso fazer nada, né? Puxa! Que aí difícil. No final das contas a gente conseguiu o contato de que era uma estrada que ligava 2 cidades, né? Aí o problema estava em uma das cidades, em um dos municípios, a prefeitura lá do município não quis saber de nada, falou, não é comigo, mas eu consegui o contato do outro e o outro se interessou em arrumar, porque tinha essa ligação. Sim. Aí eu consegui o trator. Eu falei, gente, tem o trator. E só. E agora, para passar a máquina lá, né? O que a gente vai fazer agora? Aí... Ou seja, o comprador estava mais interessado do que a cidade vendedora. Exato. Total. E aí a gente conseguiu... Não, daí o próprio produtor, os produtores se organizaram, fizeram uma vaquinha para poder pagar, conseguir uma gasolina com outra pessoa e conseguimos pagar a hora homem lá, né? A hora de trabalho, para poder passar a máquina, para poder tirar a melancia do negócio. Que loucura. Isso é só um dos pontos, né? Mas esse lance de ser artesanal a cada projeto é o que torna também interessante para as grandes companhias, né? Porque eu acho que elas não têm condições de montarem áreas para isso, né? Geralmente vocês lidam com que áreas que contrataria vocês? Porque eu entendo que isso não parte do presidente. Tem já lá uma área específica que trabalha com a Manege. Quem são essas empresas? Quem são esses departamentos? Nessas grandes corporações, a gente geralmente entra ou pelo setor de sustentabilidade, que está em busca de soluções para, enfim, melhorar ali o próprio relatório, né, de sustentabilidade da empresa. A gente viu esse boom muito grande do Open Innovation, então setores de inovação em busca de novas soluções, essa oxigenação de ideias para resolver problemas dessa corporação. Então, foi um caminho também que a gente identificou e vem trilhando muito bem, né, de participar de diversos programas de aceleração dessas empresas, prêmios em parceria, enfim. E para as mineradoras, por exemplo, é o setor de relacionamento com essas comunidades. Então, tem um setor específico que fica só olhando e tratando questões com as comunidades. Então, a gente foi mapeando, né, em cada segmento desse, quem são os decisores, os influenciadores e quem que vai nos conectar para dar certo esses projetos, né? E tem o setor de suprimentos também, né? Então, quando a gente está trabalhando com uma empresa, uma organização que precisa da matéria-prima, o setor de suprimentos ele também entra, né? Mas aí vocês ajudam também na procura para que ele seja atendido por aquilo? Porque como você tem uma base de 65 mil produtores, também. Se o cara chegar para você e falar assim, meninas, eu preciso de mandioca. Muito. Vocês usam o próprio base para dizer, eu consigo fornecer daqui. Isso. É legal que retroalimenta, né? Porque você pode chegar para aquele produtor e falar, olha, além daquela grande multinacional de bebidas que já está comprando, se você pegar mais aí 1 hectare, não sei agora em tamanho, né? Mas se você pegar mais um pedacinho da sua propriedade, você consegue atender mais uma grande indústria, né? Isso Exato. acontece.
Acontece muito. Agora, me contem sobre vocês. Até, eu vou começar pela Ju aqui. Até você chegar nesse assunto, o quanto você teve que se desligar da biologia na sua trajetória até aqui. Né? Então, eu queria entender lá de você, quando você escolheu fazer biologia, até chegar no seu CNPJ. E vou fazer o mesmo contigo, tá? Bom, eu não sou natural de Florianópolis. Eu sou natural de uma cidade do interior do Paraná, movida à agricultura. Legal. Até hoje eu me questiono muito por que eu não fui fazer agronomia, eu fui fazer biologia na época que eu achava que, enfim, era mais legal. Mas sempre trabalhei nas pesquisas ali, o TCC, os estágios com plantas agricultáveis. Tá. Olhando o que seria possível de produzir alimentos mais saudáveis, né? Dali, eu fui fazer uma especialização em agroindústria, né? Biotecnologia aplicada em agroindústria. Então, continuei pesquisando essas questões de plantas agricultáveis, né? Como produzir melhor, como fazer essas plantas, né? Produzirem alimentos maior volume, com melhor qualidade. Mais saudáveis. Exato. E consegui retomar ali uma rota, um mestrado em agronomia. E acabei conhecendo a Carol e indo para Florianópolis para fazer o meu doutorado em biotecnologia e biociências. A gente acabou tendo o mesmo orientador e a mesma linha de pesquisa, né? A procura ali de indução de resistência de plantas a doenças e tudo mais, enfim. É que aí começa o nicho do nicho do nicho. Né? Muito específico ali. E... Bem pesquisa básica, né? Exato. É uma pesquisa extremamente importante, né, para o entendimento de novas moléculas, qual que é a bioquímica da folha da planta que identifica que é fascinante. Mas algo que foi comum para a gente foi a questão de falar, e quando que isso aqui vai chegar até o produtor lá? Quando que ele vai poder aplicar isso, né? Então, acho que foi meio que o universo conspirando ali de falar, olha, tem um outro caminho aqui. Porque estava indo tudo muito certinho, né? Vamos para o pós-doc, vamos fazer, né? Vamos ser professora, concursada. Maravilhoso. Né? Aquela questão de dar seguimento, né? A isso que foi investido tantos anos, né? E aí, essa questão de empreender foi muito... Eu acho que nessa gana de falar, o próximo desafio agora. Eu já entendi como é que a planta funciona. Se aplicar isso, gera reação química assim ou assado. Mas o que mais que eu posso fazer, né? De positivo para a sociedade, né? O governo investiu aqui meus estudos, né? Como é que eu devolvo isso? Como é que esse conhecimento que está da porta da universidade para dentro chega da porteira do produtor, né, para dentro lá também? E aí foi assim que a gente iniciou esse caminho, né, de entender como é que se empreende, né? Apesar de eu ter tido avós e pais comerciantes, mas daquela pequena cidade, né? Como é que envolve tecnologia, impacto social e ambiental nesse caldo? E como é que precifica isso, né? E precifica tudo isso, e, enfim, e capta investimentos, e gere equipe, né? Então, foi assim, esse passo do empreendimento foi muito para sanar essa vontade do que mais que eu posso fazer, né? O que eu posso ser útil nessa vida, né? Então, um caminho que eu não faria diferente. A vida toda você, então, foi para a parte educacional, estudo em si, né? O que seus pais esperavam é que no final o canudo e você sendo mestre replicando esse conhecimento, né? Exato. Agora, vocês, em algum momento, eu vou perguntar agora para ti, quando é que vocês se juntam e falam, cara, vamos começar por aqui e começar desse jeito. Me conta um pouquinho sobre você, cara. Acho que a minha história da Ju é bem similar, assim, né? Com relação à academia. Então, a gente se conheceu naquele boom, assim, muitas publicações internacionais, tudo acontecendo, né? Legal. Trabalhando com indução de resistência e aquela inquietação, né? Meu pai também tinha aquele sonho, meu pai sempre teve o sonho de fazer agronomia e ele
E eu pra você. transportou para mim, né? Ele acabou, na época, a agronomia é integral, aquela coisa toda. Então, como é que um cara que casou, que tá passando necessidade ali, né? Aquela coisa arada toda. Não dá para estudar 12 horas se eu tenho que trabalhar 14. Exato. E não tinha como ele fazer isso, né? E aí ele foi fazer outra faculdade que era meio período. E, enfim, aí transportou esse sonho para mim, né? E aí eu acabei fazendo agronomia. De que cidade você é? Eu sou de Florianópolis. De Florianópolis, isso. tá. Mas também tenho família no agro, né? Minha avó era boia fria. Para quem não sabe o que é boia fria, são agricultores que trabalham na terra do outro, né? Diarista. É, diarista, Então, e acabou largando o agro, a agricultura, por conta das necessidades, assim, né? E aí eu adentrei no agro para justamente... eu cresci com aquilo, né? Vamos fazer agronomia. E realizei esse sonho do meu pai, né? E aí eu e a Ju se encontramos nesse mundo da pesquisa, com aquela inquietação, caramba, o que eu vou fazer com esse monte de publicação internacional que não está servindo para nada, quer dizer, assim, né? Servindo para nada, que eu digo, tá maravilhoso ali, mas vamos botar isso pro real, né? Vamos colocar isso em prática, não vamos deixar isso na prateleira, em livro, ou sei lá o quê, não, vamos botar na prática. E conhecemos o Social Good Brasil, né, Ju? Daí que era um programa que estava sendo... De aceleração, né? É, um programa de impacto, é o Social Good Brasil Lab, para a gente colocar ideias em prática, né? E a nossa ideia era, beleza, a gente identificou o problema, tem um monte de coisa bacana aqui sendo produzida, que pode ser aplicada para os pequenos produtores, que pode fazer com que eles se desenvolvam. E aí a gente submeteu essa ideia. E aí eu lembro que uma vez, quando a gente submeteu essa ideia, né, para o Social Good Brasil Lab, o pessoal assim para a gente, olha, a gente foi conversar com quem já tinha feito, tem certeza? Porque é um caminho sem volta. Vocês vão adentrar no mundo do empreendedorismo de impacto e não vai ter mais volta. Eu, não, imagina, eu vou... Até parece, a gente vai fazer aqui só para levantar uma graninha, mas eu vou ser professora. Entendeu? Apesar de eu sempre ter aquela coisinha assim, né? Eu fazia pesquisa, mas eu sempre estava vendendo alguma coisa, vendendo bolinho, vendendo não sei o quê. Tinha um empreendedorismo pra complementar a renda, né? Sempre, nossa, sempre. Eu vendia gel pra careca, assim, sabe? Tava sempre vendendo algo. Então, juntou tudo isso e a gente entrou. Aí a gente começou a empreender com impacto. E a gente não largou a pesquisa. Porque o que a gente está fazendo hoje... é uma eterna pesquisa. Sim, eu estou sempre entrando dentro de um banco de dados 65 mil vezes maior. Melhor. Exato. E outra, cara, o que foi mais maravilhoso disso, né? É que a gente conseguiu achar o mercado disso, que eu não queria que o meu beneficiário, nem eu nem a Ju, não, o nosso beneficiário não pode pagar isso. Quem é que tem interesse nisso e por que essas indústrias teriam interesse na Manege Bem, por exemplo, né? O que movimentaria ela? Primeiro, redução de custo, ponto. Então, hoje, uma indústria que quer promover um impacto dentro de uma comunidade que ela tem essa necessidade, pelo que a gente falou, compensação, produção de matéria-prima e etc. Redução de custos, no mínimo em 50%. Então, o custo de um projeto de desenvolvimento social, que hoje ela vai implementar numa determinada comunidade, eu consigo reduzir em 50% no mínimo. Ele te paga o próprio sucesso da economia. Exato. E tem outra questão também muitíssimo importante. Às vezes ele vai demorar 5 anos ali para começar, de repente, a ter um impacto e etc., né? Para começar a ver alguns resultados. Então, eu consigo acelerar esses resultados. Legal. Muito, assim, dependendo do indicador que a indústria tá precisando, né, a gente consegue adquirir aquele indicador ali que demoraria 2 anos para 6 meses. Por exemplo, de redução de carbono, aparece esse indicador lá para vocês? Aparece também. E aí vocês conseguem ajudar de alguma forma dentro do projeto. Exatamente, inclusive Perguntei isso porque agora tem até cartão de crédito, Carbo, né? Virou até termo de você batizar produto. Exato. Inclusive a gente tem projetos no sul da Bahia, mais especificamente, que é bem focado para isso, né? Para pagamento de serviço ambiental e também crédito de carbono. Então, para conseguir, a nossa tecnologia auxilia algumas comprovações que permitem aí algumas certificações relacionadas a crédito de carbono. Eu sei que tem fazendas e lugares acumulados de crédito. O cara não consegue usar aquilo. Aí ele tá
subsidiando, né, o Sim. banco de compensação que ele tem para empresas que não Exato. conseguem... aí ele também conecta. Eu estou tentando lembrar qual startup que faz isso. Ele pega quem tem os bancos de carbono sobrando, né? Teoricamente já compensou bastante. E ele vende para quem não compensa. Isso. Que aí também é uma loucura, né? Tá em mãos, vocês fazem chegar em todas as mãos o que vocês aplicam, né? Exato. E a nossa tecnologia a gente utiliza para algumas comprovações aí, para certificações, né, de crédito de carbono, tá? Então a gente acaba conseguindo dados suficientes para que aquela empresa, enfim, comprove algumas necessidades para a certificação de crédito de carbono, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, quando a gente fala de tudo isso que vocês aprendem, aplicam, quando a gente fala da parte da extensão, que é a educação, praticamente vocês estão criando uma universidade. Né? É basicamente isso. Vocês estão construindo a base que vocês percorreram, mas muito mais acelerado, né? A gente está falando de 20, 30 anos de investimento em educação. Não vou perguntar a idade de vocês, mas estou dizendo o tempo que vocês ficaram aplicando a educação, que agora vocês estão acelerando e construindo uma base de educação. Isso. Que isso, mesmo que vocês façam exit ou vendam a Manege, isso se tornou um legado que, sei lá, um trampo que o IBGE levaria anos de pesquisa. Inclusive, isso é interessante tu mencionar sobre o IBGE, né? A gente foi contratada já pelo Ministério da Agricultura para poder fazer um levantamento, um diagnóstico, né, de uma determinada região, mais especificamente do Piauí. Eles queriam entender como que estavam os produtores, os apicultores daquela região. Quais eram as principais problemáticas. Né? Então, a gente conseguiu fazer esse levantamento... assim, muito rápido. Entender quais eram essas problemáticas. Usando tecnologia. Eu não fui até lá. A gente chegou aí para fazer uma visitação, né? Pontual, mas não para fazer a pesquisa em si. Em 2 meses, a gente tinha todos os dados da cadeia do mel. E quem são os contratados de vocês quando vocês colocam em campo? Porque aí vocês pegam regionais, ou não? Vocês pegam os técnicos de vocês e mandam para lá? Não. Não? Nenhum e nem o outro. Nenhum nem outro. Na verdade, vocês fazem a comunicação bem assertiva para que o dado chegue até você. Entendi. Exato. Agora deu o eureka de toda a solução. Aí eu fiquei com uma outra parada assim, pensando o seguinte. Cara, dentro de tecnologia, vocês podem usar praticamente tudo. Sim. Levanta drone também da Manege Bem lá? Vai drone, sei lá. A gente tem um projeto aguardando um retorno de financiamento que inclui... Que inclui drones também. A utilização de drones também. Visualização via satélite, de campo rural. Cara, porque aí o mundo vai longe, assim. E tem um negócio que eu queria desmistificar, inclusive nesse episódio, que a gente tem uma... Eu que venho da inovação, mas eu fui do mercado de seguros, né? Tenho quase 20 anos de envolvimento com a Sul América Seguros. Eu vim de tecnologia, etc. O agro sempre foi algo que veio da minha família. Meus pais foram agricultores do café do interior aqui de São Paulo. Mas o agro sempre para mim ficou como um negócio distante e não tecnológico. E recentemente, faz uns 5 anos, que ficou muito claro para mim que as maiores inovações e quem está respirando agora, 2030, 2040, é o agro, não é as techs, né? Porque eles precisam rapidamente agir e criar tecnologia. Quando a gente fala de tudo isso, levantar drone, mapeamento de satélite, o que está nos planos da Manege Bem para replicar? Porque daqui a pouco esses 65 mil famílias pode virar 650 em 2 meses. É muito escalável a parada, né? Sim. O que vocês estão olhando de tecnologia? O que o agro tem lá que está bem no mundo do agro e não tanto no de tech, assim? Do ano passado para cá, a gente fez um movimento muito grande para questões tecnológicas. Então, hoje a gente tem a plataforma do Impactus. Impactus, isso. Que contempla várias soluções, dessas que a gente já utilizava nos nossos projetos como ferramenta interna. Como ferramenta de busca de dados de bancos livres, que é o Impactus Scan, como a medição dos impactos, que é a escala de sustentabilidade, que faz esse entendimento do score, né, do índice de sustentabilidade de cada propriedade, de cada comunidade, de cada município, né, os estratos ali de organização dessas informações. A própria questão da gestão da assistência técnica,
que é completamente complexa, né? Visto que a gente ainda está num cenário onde quem tem assistência técnica tem ela presencial e pode pagar por ela. E então tem aquele agrônomo de estimação ali, né? Que vai lá e faz a visita. E esse agrônomo faz as suas organizações das informações ali em alguma planilha, enfim. E não compartilha, né? Não compartilha e não gera inteligência com aquelas informações, né? Porque se cada saída de campo ele leva 2 horas para chegar até a propriedade, ele fica lá 2, 3 horas. Depois ele tem o deslocamento de novo. Então, ele não consegue organizar essas informações também de uma forma que gere inteligência para gerar mais valor ainda para aquele produtor, né? Uhum. Então, a gente tem olhado muito esse cenário, né, de empacotar as nossas soluções para que empresas menores, igual a gente comentou anteriormente, das pequenas e médias empresas, também possam utilizar esse pacote tecnológico e ampliar, né, as suas atuações e impacto também, não somente nos grandes projetos com as grandes corporações, como a gente vem fazendo, né? Então, é um ajuste de um novo modelo, né, que está surgindo para nossa também diversificação, né, de fontes de renda, né? Então, a gente está muito nesse caminho de continuar aí esses grandes projetos com as grandes corporações, que também requer um esforço nosso devido à movimentação de vários stakeholders, né? E esse entendimento de que as nossas soluções, que a gente utiliza internamente, elas estão muito boas. E a gente fazer esse caminho também de venda de produtos, né? De liberação desses pacotes tecnológicos para que outras empresas também gerem os seus impactos e isso faça... A gente multiplique, né? Essa geração de impacto positivo. A gente entende também que vocês podem comercializar, já comercializam, né? Mas vocês podem encapsular esses dados e vender como serviço. Uhum, claro. Para que vocês sejam a base das bases. Né? Exato, exatamente. Porque aí tem a construção do acesso, do que tem em campo, do que são abertos, né? Que o próprio... Vocês chamaram de Impactus Tool Scan, né? Ele já dá, mas dentro do que vocês mastigam e entregam de dados, você também pode vender aquilo como serviço. Depois, claro. exatamente. E para o mundo inteiro, inclusive. Exato. Uma coisa que a gente entendeu com relação à tecnologia, até saiu, não sei onde é que foi, que tu até compartilhou com a gente, Ju, sobre o uso da tecnologia, a fabricação de tecnologias hoje para o agro, que não está sendo bem utilizada pelos próprios produtores. Tá, então, tu lembra qual que foi a revista? A fonte, não. Mas, enfim, saiu um artigo, né, falando sobre essa questão do uso de tecnologias para o agro, da transformação, né, da construção de tecnologias para o agro, que não tem sido bem utilizada pelos próprios produtores. E a gente começou a entender muito sobre isso lá atrás. Que o que tem sido feito é pego uma tecnologia muito... uma grande tecnologia que tem sido adaptada para os produtores e que não tem sido utilizada de uma forma adequada, né? Então, a gente começou a entender que o que importa hoje, para a gente mapear, é a problemática mediante o que o produtor acha que é uma problemática efetiva. Então, a gente coleta esses dados, essas informações, e toda a tecnologia que a gente utiliza não é para o produtor utilizar, mas para as pessoas que estão por detrás desse produtor, né? Então, eu uso um drone, eu uso um sensor, eu uso satélite, eu uso mapeamento de dados, mas não é o produtor que está fazendo isso. Eu junto todas essas informações e essas tecnologias para que os técnicos utilizem, eu, como técnica, eu, como agrônoma, utilize esse ferramental e o que eu entrego para o produtor são os insights de todas as informações e todas as tecnologias que eu entreguei, né? Porque se eu depender desse produtor para ele usar um sensor, para ele usar uma tecnologia muito master blaster ali, ou um trator que faz milhões de coisas e ele não aproveita... Para o pequeno produtor, né? Mas a gente nem o médio, nem o grande. Às vezes isso é um problema... Para o pequeno é pior ainda, ele não usa mesmo, né? Agora, para o grande também já é uma problemática muito grande também, sim, né? De ele utilizar todas as tecnologias disponíveis. Mas aí eu estou entrando como sócio aqui, faz de conta que na mesa eu entrei sócio de vocês. A gente está mais próximo de ter uma caixinha Manage Bem que você manda para esses 65 mil produtores, que aí tem lá, sei lá, um negocinho de medir o solo... sei lá, um check-in que ele faz lá de
qualidade da colheita, sei lá. Alguns itens que ele pode ter de facilidade, que fosse, sei lá, uma caixinha de primeiros socorros, mas é de primeiros manejos. Que toda essa informação conectada também alimenta automaticamente o banco, mais o que vocês coletam de informação. Então, pode ser que, além da conversa, também tenha itens da Manege Bem que monitore tudo isso. Com certeza, só que a venda para o produtor vai ser sempre o resultado daquilo. Eu não posso vender para o produtor uns sensores. Olha, o senhor vai ter aqui um sensor... não, sim. Né? A partir do Então, momento que você virou um usuário, você tem esse kitzinho aqui acoplado para eu vou te dar isso aqui, vai ter aqui na tua propriedade, beleza, mas o que eu te entrego é um insight disso. Então, olha, eu estou monitorando aqui a umidade do solo para poder fazer uma irrigação adequada. Isso. Aí tem os sensores lá. Né? Então, o que eu entrego pro produtor, o produtor não tá nem aí pro sensor. Tá cagando e andando pro sensor, vou falar assim, sabe? No português mesmo. No português falando, ele tá cagando e andando pro sensor. Então, mas se ele vê valor em colocar aquilo... Eu tenho que entregar um insight. O que você estava falando antes de ter tanta tecnologia, tanta ciência de foguete, o cara nem sabe usar, é porque diretamente ele não colhe valor nenhum. Nenhum, ele não vê isso. É porque às vezes ele não vê como um problema. Ele não vê como um problema. Então, a gente estava numa entrevista esses dias aí, aqui em São Paulo, com o pessoal da Ernst Young, né, Ju? Daí eles perguntaram, por que vocês não botam um sensor assim, assado? Então, tá, beleza, eu vou contar uma historinha sobre essa questão do sensor, tá? Eu e a Ju, a gente foi lá, identificou que os produtores estavam com problema na irrigação, a gente identificou que a irrigação deles estava assim, assado, e um monte de dados sendo coletado, e eu falei pro produtor, olha, a irrigação do senhor não está sendo bem feita, isso e aquilo, e nananã. Ele olhou para mim, eu dei um monte de recomendação sobre aquilo, ele olhou para mim e ele falou, ele não fez. Ponto. Ele não fez, porque ele não viu como um problema. Então, o dado que eu coleto dele, da visão dele como um problema é muito mais valiosa e gera muito mais impacto de produtividade, de renda e de tudo mais, sabe? Então, a gente começou meio que... Pera lá, beleza, a gente tem todas essas tecnologias de coleta de dados e informações, mas a gente só vai implementar se isso realmente for uma dor para ele. E ponto. Perfeito. E aí, eu estou gerando muito mais valor, eu não estou gastando tanto dinheiro em tecnologia, não estou inserindo uma tecnologia Master Blaster, Ultra Power ali para coleta de dados. E eu simplesmente fiz uma pergunta para o cara e perguntei, qual que é o seu problema? Ele me respondeu, olha, o meu problema é o ácaro verde. E aí, eu fui lá, passei para ele uma solução de ácaro verde e a produtividade aumentou também. É semelhante a um funil de vendas onde o teu lead ali não sabe ainda que tem aquele problema, né? Você tem que passar por uma questão de educação antes, maturar ele. Tem que fazer esse caminho até ele comprar um novo manejo, né? Comprar a ideia de executar algo, né? Então, é bem isso que precisa ser trabalhado ali. A gente parou de pensar no problema de acordo com a nossa visão. E aí a gente começou a pensar no problema de acordo com a visão do produtor. Perfeito. E inserindo técnicas e tecnologias de acordo com a dor dele. Né? Então, eu acho que o mínimo viável do produtor, não é nem do produto. Exato. O mínimo viável do produtor. E eu vou te falar, se repete. Se repete. A gente já sabe a gente estuda tanto aquele produtor, aquela característica daquele público, que eu já sei exatamente qual que vai ser o problema dele naquela região, naquele local, né? Perfeito. E por falar ali com relação à pergunta anterior, de próximos passos, de visão de futuro... Bom, olhando só o cenário de ESG, hoje a gente tem trilhões de dólares sendo investidos nessa pegada de responsabilidade socioambiental, enfim, do ESG. Saiu uma pesquisa recentemente que 90% das grandes corporações identificam, é comprovado de que os projetos ESG, essa movimentação dentro dessas corporações, geram um impacto positivo financeiro para essa grande organização, mesmo que a médio e longo prazo. Isso é de conhecimento, né, até já comum entre as grandes corporações. No entanto, 80% dos gestores dessas grandes corporações não acreditam nos dados que são relatados desses projetos. Então, a dificuldade de coletar, organizar essas informações e gerar um relatório com evidências dos projetos, né, num geral, é muito grande. E aí, a gente olhando o nosso caminho, né, de tecnologia
da rastreabilidade desse impacto. Porque a gente está lá com o produtor, olhando o cenário agrícola ainda, né? A gente está com o produtor todos os dias, a nossa plataforma guarda todas as informações, os relatórios, o produtor traz ali a evidência, se ele aplicou, se ele não aplicou. Enfim, a gente vai fazendo esse acompanhamento ao longo do período e tudo isso é guardado, é rastreado. Quando gera o relatório lá no final do ano, qualquer pessoa ali que tenha o acesso àquele relatório vai poder ir lá e auditar se aquela informação, se aquele número lá de... Fazer todo o lastro dele. Exato. Se aquele crescimento, né, do índice de sustentabilidade é real ou não. Então, isso, a gente tem visto como muito valioso. Até há pouco tempo, trimestre passado, a gente estava muito tentado aí para outros setores que também têm problemas dessa rastreabilidade de impacto socioambiental. A exemplo da construção civil. Sim. E a gente olhou para as dores que chegaram até a gente. A gente olhou nossas ferramentas e falou, olha, dá para rastrear. Então, a nossa visão de futuro, né, é, obviamente, agora lançar esses produtos, fazer, né, essa trajetória de venda, né, das nossas soluções, mas a gente também sabe que é possível aplicar as mesmas ferramentas para outros setores e gerar e medir impacto com a coleta adequada e tratativa adequada dessas informações. Né? A gente está falando de criar aí na verdade, uma empresa tecnológica em pesquisa. Isso. Especializada aí já não é nem manejo, né? Sim, a aplicação de dados. Exato. Né? Porque como é que o pacote Impactus funciona, né? Primeiro tem o Impactus Scan, que vai fazer o escaneamento de bancos de dados livres, que pode ser qualquer banco, né? A partir daí, a gente também tem a coleta de dados censitária, que a gente tem a tecnologia que dispara mensagens para esses produtores ou beneficiários para coletar qualquer dado, né, que a gente queira, por exemplo, renda, ou quantas pessoas moram na mesma casa, quais são as práticas agrícolas que ele efetuam. Então, a gente coleta esses dados com um clique. Isso que é o mais interessante. Eu disparo 20 mil mensagens num clique e coleto esses dados. Pode ser, ele vai receber via WhatsApp, tá? E aí, a partir que ele me responde, o dado é coletado. Ou pode ser também via telefone. Então, ele recebe uma mensagem. Oi, seu fulano, quantas pessoas moram na sua casa? Coletei um dado. Ponto. A partir daí, eu tenho o Impactus Medição, onde a gente faz faz a análise dos dados do scan com o do conexão, né, que é esse coleta de dados censitárias, né? E aí eu consigo saber o nível de sustentabilidade. Eu sabendo o nível de sustentabilidade daqueles meus beneficiários, que é bem-estar humano, bem-estar ecológico, a minha ferramenta dá um plano de ação. Então, ele analisa todos os indicadores. Olha, o beneficiário tem um problema XYZ. O que eu faço para sanar esse problema, para o nível de sustentabilidade passar desse ponto para este ponto? Sair do vermelhinho, da zona vermelhinha, para ir para a zona verdinha. Como é que eu faço para ele se transformar em sustentável? Então, a inteligência artificial vai me dizer, olha, você precisa fazer isso para o produtor, para o beneficiário se transformar em sustentável. Legal. E aí entra o serviço de assistência técnica e extensão rural para poder evoluir esse beneficiário. Lá na ponta, ao invés de ser assistência técnica e extensão rural, pode ser qualquer outro tipo de serviço relacionado ao desenvolvimento de um beneficiário de um projeto. Entendeu? Por exemplo, vocês podem ter até a Manege TV, por exemplo. Pode. Para vender isso para acesso para qualquer... Pode. Pode ser a solução ali, o serviço para evoluir esse beneficiário pode ser qualquer um. Então, eu posso pegar essa minha solução aqui e levar ela para uma indústria para a construção civil, por exemplo. Aí, lá no final, ela vai mapear quais são os funcionários dela, quais são as necessidades que ele tem, qual o bem-estar humano e ecológico daquela atuação, daquele setor. E aí, no final, ali, o plano de ação pode ser executado por qualquer tipo de... Pode ser educativo, pode ser uma ação dentro da própria empresa, de treinamento. Entendi. Entendeu? Você dá um norte
para que ele execute da melhor forma. Eu mapeio Agora com o nome, aí vai avançando, o Maneje Bem com o tempo, talvez tenha que ser rebatizado, né? Tá no plano de vocês ou não? A gente já rebatizou o nosso slogan. Hoje é medir impacto para transformar o futuro. Então ele já está mais amplo. Antes a gente falava da assistência técnica agrícola, que era o nosso primeiro foco. A um clique de distância. Sim, a um clique de distância. Que eu estou imaginando. Se a gente entra na construção civil e todos... Cara, aí o mundo é permitido, né? Exato. O batizado, né, da nossa ferramenta como Impact Tools já foi pensado nisso. Que é uma ferramenta de medição de impacto. Baita nome legal, né? Então, ela pode ser utilizada aí para diversos setores. E se você encapsula isso aqui e vende, acessa, aí vamos pensar agora, vender como hit, né? Cada pessoa que vem na Impact Tools e tira valor daquilo, paga X de dólares pela parada. Aí o negócio se torna escalável mundialmente. Exato. Né? É o plano. Caraca, a gente muito quer legal. ter a Manege Bem como... A Manege Bem vai continuar trabalhando... A gente espera, né, que a Manege Bem continue trabalhando com projetos agrícolas. Sim. Mas que surjam outras empresas... Sim. Que utilizem a Impact Tools para medir o impacto e transformar o futuro. O ouro de vocês está totalmente no Impact Tools, né? Exato. Fechando isso daqui, isso é mega escalável. A Manege em si é o tailor-made, que a gente fala, né? O caso a caso. Agora, hoje, as empresas que te procuram, então, são mineradoras, grandes empresas do agro. Quem mais pode hoje ter a Manege Bem como serviço? Quais as empresas hoje mais adequadas para o modelo de negócio de vocês? A gente tem, né, o mapeamento de empresas de bebida, alimentos, também cosméticos, porque precisa de matéria-prima, né? Principalmente natural. Exato. Cooperativas. Da questão têxtil também, porque tem um impacto ambiental gigantesco a indústria têxtil. Né? Fiquei sabendo que existem cemitérios de roupas, né? Existem. Cara, que loucura isso, velho. Então, esse mapeamento, esse entendimento, né, do impacto, principalmente próximo de bacias hidrográficas, né? A gente tem um projeto que é especificamente mapear e acompanhar os produtores que estão no entorno de uma bacia hidrográfica muito importante, que é aqui de Jundiaí. Então, independe ali a indústria em si, né? É mais a região a ser impactada e que precisa desse acompanhamento, né? Sim. O setor de mineração, como a gente já conversou, né? Então, a gente tem olhado para essas frentes, né? E entendendo, né? Como que a gente gera valor para cada um desses segmentos, né? Perfeito. E tem também agora a gente começou... A gente quer entrar em pequenas empresas também, né? Em médias empresas, não só nas grandes. Principalmente... quando a gente fala de empresas de assistência técnica e extensão rural. Então, essas empresas, elas podem usar a tecnologia para otimizar o seu serviço. Né? Então, a gente está adentrando nesse tipo de empresa também. Para licenciar o Impact Tools para elas. Isso. Elas Perfeito. podem usar o Impact Tools para fazer a gestão da assistência técnica, medir impacto, comunicação mais assertiva com o produtor. Continuam fazendo assistência técnica presencial, massa, porém, rastreando toda a ação delas de campo presencial e preenchendo as lacunas entre uma visita técnica presencial e outra. Sim. Então, eu dou mais velocidade e tudo mais, né? E isso aumenta de 65 para 6 milhões, né? Quando você abre para todos eles. Fácil. Isso vai aumentar a operação dele, né? Enfim. Perfeito. E cooperativas agrícolas que também usam assistência técnica e extensão rural. Essas cooperativas podem contratar o Impact Tools para o agrônomo delas usarem. Isso vai pagar como licença? Já tem esse produto? Já. Paga como licença. Como licença, exatamente. Tá. Ele compra lá a licença, a gente implementa, né? Faz toda a consultoria ali para a implementação do sistema e da metodologia em si. Ou eles contratam para o agrônomo deles utilizarem, ou eles, Carol, não tem agrônomo. Então, a gente faz uma assistência técnica remota, né? O nosso papel é sempre remoto, quando a gente oferece o serviço de assistência. Entendi. Tá? Perfeito. Mas ele funciona de forma híbrida perfeitamente. Animal. A gente a gente trabalha junto com por exemplo, um exemplo disso é a OCT, a Organização de Conservação da Terra, que é uma ONG que presta assistência técnica agrícola presencial e eles utilizam o nosso sistema
para fazer toda a gestão da assistência técnica, acompanhamento de dados, levantamento de impacto. E ainda contratam a gente ali, utilizam o nosso serviço de assistência técnica remota para poder cobrir algumas lacunas ali, né? Entre uma visitação e outra. Isso a gente está falando no B2B, utilizando Impact Tools. Hoje, quando a gente vai para o B2C, ou lá o produtor, a gente ainda tem uma interação humana, né? Hoje, 2 técnicos para cuidar de 65 mil produtores. Mas o Impact Tools avançando os releases e a construção, com o tempo ele pode conversar até sozinho com esses produtores. Pode. Né? Exatamente. Então, não está no interesse de vocês e nos planos crescer gente atendendo em si, mas sim mais inteligência para o Impact Tools. Exato, exatamente. Agora explode todas as possibilidades. A gente teria que fazer outro podcast só do Impact Tools. Só de possibilidades Só do de Impact Tools. possibilidades. Só para falar do Impact Tools. Porque aí a gente já fala já de modelo treino para cada caso, para cada situação, questionar. A gente pode fazer uma anamnese do produtor, né? Exato. O médico hoje faz da nossa saúde, você pode fazer do produtor e ali ele já ter todos os insights com o plano prontinho. Inclusive, tá, gente, o Impact Tools, ele vai ser lançado oficialmente. Tá registrado bonitinho, né? Impact Tools. Impact Tools, Tá registrado, tá Só bonitinho. para não dar rolo. Né? Ele vai ser lançado oficialmente no Rio Mais Agro, que vai acontecer agora entre o dia 29 e o dia 2 de agosto, Perfeito. no Rio de Janeiro. Muito bem. Agora, eu queria entrar... Então, acho que está claro para todo mundo como funciona. É um assunto que acho que ainda é muito embrionário para a discussão de todos, né? Eu acho que a gente tomaria praticamente churrasco todos com vocês, conversando sobre o que dá para fazer. Eu acho que quem está ouvindo e talvez a gente tenha usado algum termo, algo muito distante ou muito próximo, mas se você tiver dúvida, converse com a gente também para, né, a gente ajudar você a entender. Hoje você pode ser uma empresa pequena, média, daqui a pouco você é grande. E não vamos esperar uma medida provisória ou ser multado para você se preocupar com o impacto, né? Vamos se preocupar desde agora, elas estão se preocupando, replicando isso. Então, independente do seu tamanho e do seu momento, entender um pouco do que dá para fazer, mas a gente falou muito sobre tecnologia e desembaraço do que dá para fazer com aquilo. Mas, principalmente, acho que a mensagem aqui é o valor do dado. O quanto dar informação, o quanto compartilhar informação é o grande diferencial para se construir coisas, principalmente algoritmos, né? A inteligência artificial, ela consegue reunir, preencher, distribuir e dar insights. Mas se você não der vida para ela, ela praticamente não se manifesta. Ela não tem... É um saco vazio, né? Sem informações. Agora eu queria entrar no lance seguinte. Cara, perrengue. Vou começar com você, cara. Tem um perrengão aí que você aprendeu nessa vida, pode ser no CPF, no CNPJ, que nunca mais você faz isso e está guardado nas suas feridas cicatrizadas? A gente podia escrever um livro de tanto perrengue que a gente já passou, né? Inclusive, a gente veio conversando isso dentro do carro. Falei, caramba, cara, não dá. O último perrengue que eu passei, que a gente passou, foi agora, recentemente, fazendo uma... A gente estava fazendo uma entrevista na Ernst Young, passando por uma seletiva, assim, né? Para fazer um curso, enfim, um processo de treinamento e capacitações que a gente vai fazer lá. Uhum. E aí tava lá só mulheres fodásticas para fazer a entrevista pra gente, né? E eu, assim... Primeiro que a gente chegou, a gente tava tão tranquila, a gente não treinou nada, sei lá, né? E chegou lá, as meninas estavam super nervosas e tal, e muito nervosas mesmo. E eu olhei pra Ju e falei, Ju, tu quer treinar? Porque assim, eu não treinei nada, não sei, as meninas estão nervosas, que eu acho que tá meio estranho. E essa aqui deu um ataque de riso. E eu comecei a ficar nervosa por não estar nervosa, entendeu? Uhum. Eu comecei assim, cara, eu tô ficando nervosa por não estar nervosa. Será que eu vou chegar e entrar naquela sala lá e as mulheres vão estar com um facão atrás da gente? Não sei, né? Aí eu falei, não, vou tomar um olhinho essencial, tomar óleo essencial para me acalmar de não estar nervosa, né? Daí peguei, já botei na boca de uma, da outra, vamos tomar um olhinho essencial para ver se Todo mundo? Botei, resultado, é uma gotinha que bota, né? E eu pinguei assim umas 10 gotinhas daquela porcaria, daquele óleo essencial. 1 minuto antes de entrar na sala. Cara, mas começou a me dar um ruim na garganta e começou a fechar a minha garganta eu no meio da entrevista. Tá brincando. Juro. E eu assim, né? Não, e a Ju começou a falar e eu assim, gente, eu não tô respirando, tô dando um negócio meio ruim. Você arrumou um problema pra você sem necessidade. Total! Aí a mulher começou a perguntar e eu fui responder elas, né? Só mulheres fodonas, assim, né? Tava lá... a Luísa Trajano, mas não sei o que e tal, e a gente super... 8 das maiores empresárias do Brasil num paredão.
Ai, caraca, cara. E aí elas começaram a perguntar e eu fui falar e a minha meu negócio aqui, né? E eu, então, meu nome é... O cara começou... Muito bom, muito Ela bom. olhava pra mim e falava assim... E eu falava assim, ai, meu Deus, coitada, ela tá nervosa. Eu falei, não é isso. Alguém é médico aqui, né? E Muito bom. E aí E eu olhava e falava assim, meu Deus, não deixa eu rir, não deixa eu rir, porque eu tava com muita vontade de dar risada da situação. Porque ela, toda ali plena, começando... Sabe quando a voz começava a subir? E no final deu certo ou não? Passamos. É? Passamos. Fomos legal. selecionadas. Eu acho que ela ficou com Legal. pena. Muito bom. E não é a primeira vez que isso acontece comigo, gente. Eu tenho umas... Não sei o que acontece. Aí teve uma outra vez que a gente também foi o nosso primeiro cliente, assim, sabe? A gente tinha conseguido uma agenda de tanto encher a porcaria do saco dos cabras lá, eles conseguiram... 2 meses tentando uma reunião. Uma Caramba. reunião. E a gente tentando, e a gente tentando, e a gente tentando. Consegui uma reunião, descambamos lá de Florianópolis, de avião, que a gente, né, sem um puto, porque naquela época que a gente estava assim, bem matando cachorro a grito, né? Bolsista da universidade, tudo aquela coisa. Conseguimos juntar uma graninha, viemos para fazer a porcaria da reunião. Entrei na reunião primeiro. Não estudei antes os concorrentes. Na real, a gente sabia quem eram os concorrentes, mas a gente não entendia, não estudou. Na real, não estudou porcaria nenhuma. Aham. Cheguei lá, fui fazer a apresentação, já botei logo de cara no slide o negócio do O concorrente. logo do concorrente. E o cara me deu uma patada que eu... Olha, saiu assim, ó, com a ferradura dele na Ele minha falou, cara. Para. Por Por que tu botou você assim? colocou esse daqui? Eu- Esse daqui é sinônimo de qualidade? Eu- Tipo, ele achou que era uma afronta. Não era, é que eu não tinha realmente cavala, entendeu? Entendeu. E eu... Ai, não sei. Fiquei meio assim, aí já me desembaraçou ali no meio do caminho, veio uma mosca, engoli a mosca, juro por Deus, me engasguei. Saiu todo mundo correndo da sala. Alguém pega uma água, alguma coisa pra essa menina. Eu olhei assim, gente... Cara, foi uma merda, né? Enfim, saí de lá da reunião chorando, né? Porque eu Ainda bem que deu tudo certo aqui por enquanto, né? não engoli nada, não, não engasguei. Mas eu saí da reunião chorando, assim. Eu, ai, meu Deus, que bosta. Foi uma... Perdi o cliente, não sei o quê. E no final chorando. eles fecharam. Fecharam. Não, Que eu legal. liguei pro cara no sábado, de manhã. Falei, não, eu vou ter que ligar pra ele, porque a gente precisa... Né? Foi uma coisa Mudar assim... essa primeira impressão, que Foi ficou meio horrível, estranho. me engasguei, botei o concorrente no negócio e a gente não sabia fazer pitch ainda, gente. Na época, eu e a Ju, a gente era pesquisadora ainda. Aham. Então, para mim, As assim... nossas apresentações eram de 45 minutos, quando era o pouco, mínimo. Quando era pouco. Né? Sim. Não, apresentação rápida é 45 minutos. Então, eu fiz uma apresentação de 2 horas. Eu dei palestra pro cara. Eles começaram a se levantar da reunião e no final... Gente, tinha umas 15 pessoas, no final ficou uma. Juro por Deus. E eu engasguei. Eu botei... Foi uma meleca. Mas no final deu contrato, então tá ótimo. Deu, acho que ele ficou com pena. Muito bem. A gente fez o piloto, depois a gente fechou 8 projetos com essa mesma empresa. Que legal. Então, a gente conseguiu reverter aí essa impressão esquisita ali, Sim. né? E entregar valor Olha, com as nos nossas 2 soluções. perrengues ficou claro que precisa dar uma estudada antes. Né? Pra chegar pelo menos um pouco mais seguro. Ou se chegar tão seguro, não mexa em nenhuma situação. Pra Não tome óleo essencial. Não tome óleo Exato, essencial. Você tem algum exatamente. perrengue também, Ju? Ou estão todos esses juntos? Olha, esses daqui eu passei tudo junto com ela e ela também passou junto comigo no primeiro dia de campo, lá no interior do Maranhão. A gente foi um dia antes para lá, a gente alugou um carro, a gente viajou, nós duas, atravessamos ali o estado do Maranhão, porque Era no extremo lá, né? 500 quilômetros de São Luís. Pegamos buraco na estrada, aquela coisa, GPS que não funciona direito e tudo mais, mas ok, sobrevivemos, chegamos até lá. No dia que a gente chegou, a gente foi visitar a cooperativa e a gente mapeou uma rota para ir e a gente conseguiu chegar lá. Eu falei, a gente Detalhe, tá os muito clientes bem. estavam junto com a gente, tá? Só o diretor de não sei o que lá, tava os caras quentes junto com a gente lá. Aí no outro dia, cedo, era o nosso dia de campo. A gente tem 2 hotéisinhos só na cidade, a gente acabou encontrando o cliente no mesmo hotel, tomamos café juntos ali e tal, e seguimos
cada um com o seu carro, para a cooperativa, onde ia ocorrer o dia de campo. Sabe-se Deus o porquê, a rota, o GPS mandou outra rota para a gente. E a gente, sem conhecer direito a região, a gente seguiu. A gente falou, vem, pode vir, cliente. Não, a gente foi ontem lá, a gente sabe onde que é. É estrada de chão, mas não tem problema, chega, tá tudo certo. E o GPS mandou a gente passar por uma duna de areia. Cara, que era não deserto passa Saara, carro. sério. No máximo passa moto e ainda muito rápido, porque senão você atola. E a gente atolou lá. Tá brincando. Com o cliente atrás. Com o cliente atrás. Só que ele, quando ele viu que a gente ia descer numa ribanceira de pura areia, fofo desse tamanho... Ele não foi, né? Ele parou e falou assim, meninas, tô voltando pra cidade. E voltou. E a gente foi e não conseguia voltar, e nem ir pra frente, e nem ir pra lugar nenhum. E a gente alugou um export... Não aguentou. Safiro. Não é uma EcoSport. Óbvio que ela não foi feita para andar ali, não é gente. 4x4, Nunca no mundo que ela ia sair dali. E eu falava, Carol, vai acelerando que eu vou empurrando atrás. E nisso o cliente se perdeu, tá? Ele foi embora, ele não sabia onde é que ele tava mais. E só ficaram vocês duas. Só nós duas. Num sol de doer, assim, ó, 8 horas da manhã, o sol já tava para matar qualquer um que estivesse lá. A gente com aquele areião para tudo quanto é lado. Tivemos a sorte de alguns trabalhadores rurais estarem por perto e terem visto um movimento e falou, opa, ali vai dar ruim. Eu vou lá atrás dessas gurias. Vou atrás dessas meninas, porque não vão conseguir sair de lá. E daí foi um trabalhador rural com uma motinha e falou, olha, não passa carro aqui. No máximo tem que ser uma Toyota muito pancadona para poder passar por aqui. E é isso. Aí a gente falou, meu Deus, tá todo mundo lá esperando, o dia de campo o evento é nosso, como é que todo mundo tá lá reunido e a gente não tá lá? Não pegava sinal de celular. Todo mundo preocupado com a gente já. E a gente, aí, foi, Carol, vai com ele frente, de moto, pra avisar, enfim, sei lá, inventa alguma coisa lá, muda pra tarde, eu não sei, faz alguma coisa lá, porque ninguém sabe do nosso paradeiro. Ninguém. E aí ela foi um tanto, e aí aquela moto fazia assim, ó. Cara, eu achei, eu vou morrer. Vou morrer aqui, pronto, acabou minha vida. Aí eu fiquei ali insistindo com o carro. Vai. Eu comecei a rezar pra tudo quanto é santo. Falei, a gente vai sair daqui, E o carro andou um pouco. Foi andando um pouco, meio aos trancos e barrancos. Daqui a pouco eu olho pra trás, tá a Ju assim. Tá lá, tipo, o carro gritando. Eu falei, vai fundir. Depois a gente se vê com a locadora. Pagamos o seguro. Nossa, a gente total. Acabou com o carro. Total e, enfim, era a única coisa que me deixava tranquila. E aí, consegui alcançar eles, porque eles também não conseguiram ir muito longe. A hora que eu alcancei, a Carol deu um pulo da garupa pra direto dentro do carro. Falou, não vou mais lá, mas nem que me pague, eu não vou mais na garupa desse cara, esse cara é maluco. Que loucura. Aí ele foi na frente pra avisar que a gente tava perdida ali. E a gente continuou. Eu falei assim, vai guiando aí na frente que eu vou atrás empurrando. Eu empurrei o carro pra sair daquelas dunas. Cara, ela saiu depois que a gente conseguiu sair, era areia, que assim, areia por tudo. No dente. Galho preso no cabelo. Juro. E a gente chegou lá, conseguimos chegar antes que o cliente, e o cliente teve que dar uma volta gigantesca, porque ali era a rota mais perto. O GPS deu curto, né? Que animal. E a gente conseguiu chegar lá e a gente nem acreditou que a gente conseguiu chegar lá. A gente saiu 6 horas da manhã, chegamos lá às 9, o evento começava às 9 e era um percurso, assim, de 10 minutos. E a gente demorou 3 horas. Empurrando o carro numa duna, assim, ó. E deu tudo certo no evento? Foi sucesso? Foi tudo certo. Foi maravilhoso, foi ótimo. Foi sensacional aquele dia, assim. Foi um negócio que a gente... Acabou o dia, a gente olhava assim e falou assim... A gente chegou no hotel à noite... Choramos. Deitou cada uma na sua cama e começou... Meu Deus, que cansaço! Chorando. Cara, eu olhei pra cara da Ju, cara, muito engraçado. Juro pra vocês. Era um pedaço de galho, assim, ó, de...
sei lá, acho que era, não, sei lá, uns galhos aqui na cabeça, de verdade. E o dente aqui é preto de areia. Cheio de areia. Cara, tinha areia em todos os lugares que vocês possam imaginar, tinha areia. Muito bom. Isso faz parte da construção para tudo, né? Todo mundo tem uma história, um perrengue para passar. E construir e fazer uma empresa não é fácil. A gente sabe disso. Foi até bom agora dar risada pra gente sentir um pouco também, né? Que tem diversão também. Pode ser desesperadora, com frio na barriga, mas tem diversão também. Agora, se eu abrir minha mochila pra gente jogar lá umas dicas, o que você joga dentro da minha mochila? Começar por você, Ká. Pode ser um filme, uma série, uma frase, um filósofo, o que você quiser. Bom, na verdade, é uma pessoa que me inspira, né? Não tem a ver com o mundo do empreendedorismo, mas é o que me trouxe para a agronomia, né? E que fez eu repensar a agronomia e o agro como uma possibilidade de mudança de vida, assim, né? Das pessoas, de desenvolvimento, de respeito ao meio ambiente, de respeito ao solo, de respeito ao agro mesmo, né? Que é a Ana Primavesi, que é assim, que foi uma pessoa que ela já faleceu, né? Mas ela é um monstro, né? Da agronomia. Perfeito. Mais especificamente do agro, e que eu a levo como... Sabe aquele livrinho que tu tem debaixo do bolso, assim? É isso. Perfeito. É ela, os seus ensinamentos dela. Tá anotado aqui. E você, Ju? Eu vou falar de algo mais recente, que foi um livro que a gente comprou para os gestores e que eu achei sensacional, que é o Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê. Ele clareou, assim, a gente já tá, né? Por isso que rolou um job to the done que você falou. É uma coisa assim que a gente já nasceu, né? A Manege Bem nasceu muito com esse propósito, né? Mas muitas vezes no dia a dia você faz um monte de atividade que você não entende o porquê que você está fazendo aquilo. Porque você é engolido pelas demandas, pelas tarefas do dia a dia. Então, me auxiliou muito a refletir. Mas por que a gente está fazendo isso? E até dentro de casa. Tem criança, tem uma filha de 4 anos. E aquele entendimento de falar, se eu explicar para ela o porquê que a gente precisa fazer tal atividade de tal jeito, eu vou conseguir fazer isso mais rápido. Sim. Então, é algo que a gente disseminou dentro da Manege Bem, de falar, qualquer tarefa, comece pelo porquê. Por que vai ser feita aquela ação? O porquê que vai fazer daquele jeito? E foi algo que nos auxiliou muito neste ano, que a gente precisou fazer esses ajustes de rota. E a gente parou e falou, por que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer chegar aqui, aqui, aqui. Ok, vamos lá, sabe? Então, é um livro que foi muito cirúrgico, assim, Sim, tá anotado. De organizar essas ideias e extrapolar, né? Não só ali para o mundo dos negócios, mas para a vida como um todo. Perfeito, tá anotado aqui também. Agora, para a galera encontrar vocês, www.manegebem.com, certo?